Eu vou orar para a gente começar, tá bom? Amém? Obrigada, Pai querido, porque o Senhor é bom e tudo que o Senhor faz é bom. Obrigada, Papai, por as minhas irmãs estarem aqui reunidas. Obrigada por cada uma delas. Obrigada por suas famílias. Obrigada por suas conexões, Papai. Obrigada pela palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer hoje. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está nos ensinando, está nos alertando, está nos chamando, está fazendo um chamamento. Obrigada, Senhor, pelas conexões da internet. Obrigada também pelos que transmitem a internet. Pai, só o Senhor é bem-vindo através do Espírito Santo aqui. Mais nada é bem-vindo. Segura a nossa alma agora. O poder da alma latente agora está segurado em nome de Jesus. Obrigada, Papai, por tudo e por tanto. Guarda essa internet em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas? Amém. Amém. Então, eu não vou falar nada novo. Eu vou falar algo que a gente já está. Obrigada, minhas irmãs, pela presença. Está chegando algumas aí. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu não vou trazer nada de novo. Eu ia trazer um assunto diferente, uma revelação que o Senhor tinha me dado, mas ele disse que não, hoje não. Hoje não é revelação. Hoje ele quer falar algo que ele quer nos chamar a atenção. Então, vou obedecer. Ele colocou no meu coração a palavra superficialidade. Superficial. Nós somos íntegros, inteiros, intensos ou nós somos superficiais? Quem nós somos? E o texto base para esta palavra está em Gênesis, capítulo 24, que eu amo. Gênesis 24, quem me conhece sabe que eu amo esse capítulo. E é o versículo 2, 24, 2. E eu vou ler para vocês. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo. Só até aqui vamos ler. Então, esse é o texto base: pôr a mão debaixo da minha coxa. Minhas irmãs, o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Criador, ele é relacional. Ele ama se relacionar conosco. Ele ama. Nós podemos ver isso, não? Lá em Gênesis a gente consegue ver isso. Lá no versículo 26 do primeiro capítulo, ele fala: façamos. Olha, veja o verbo, façamos. Ou seja, havia uma conversa ali, uma decisão, um conselho. O que é um conselho? Um conselho é uma resolução após uma exposição de motivos. Então, Deus Pai, o Criador, Jesus, que ainda era um mistério, e o Espírito Santo estavam conversando e eles tiveram um conselho: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Havia uma conversa, um relacionamento ali. E isso nos mostra como ele é relacional. Deus Pai Criador se relacionava com Adão todos os dias na viração do dia. Ele não muda. Ainda que teve um tempo que ele ficou em silêncio, mas ele não muda, ele gosta de relacionamento. E nós somos a feitura dele. Não somos? Eu sou, e as minhas irmãs também. Então, nós somos relacionais também. Nós somos relacionais. E a solidão, minhas irmãs, ela não é saudável. Até os animais, eles andam em bandos, não é mesmo? Eles andam em bandos, andam em grupos. E não é diferente para nós, mulheres, para os homens e também para as crianças. Mas, com Jesus, nós aprendemos algo muito importante sobre solitude. Até falamos isso pela manhã. A solitude, que não é solidão. A solitude é estar com Deus. Estarmos sozinhas com Deus. Estarmos sozinhas com Jesus, estarmos sozinhas com o Espírito Santo. Isso é solitude.
que é saudável. A solitude, ela não se compara com a solidão, porque a solidão é sem propósito, meus irmãos. Ela é movida por desequilíbrio. E solitude não. Solitude é equilíbrio. É desejar estar com o nosso Pai, é desejar ficar separado um tempo com Ele. A solitude é viver a paz que excede a todo entendimento. E ela estabelece intimidade com o nosso Criador. Desde o princípio, foi seu desejo, não apenas termos um relacionamento com Ele, mas sermos íntimos. Porque todos nós temos um relacionamento com Deus. Ah, Deus, me ajuda nisso. Oh, Deus, me ajuda naquilo ali. Mas não é isso. Ele quer que a gente se achegue a Ele e diga, Pai, ser íntimo. E existem vários tipos de relacionamento com o nosso amado. Ele vai desde o superficial até o profundo e íntimo. Não é mesmo? A gente não vai crescendo nisso? A gente vai aprendendo, a gente vai construindo isso, né? Toda vez que nós falamos com o nosso Pai, nós estamos nos relacionando com Ele. Só que às vezes a gente só fala, blá, 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 blá. A gente não espera Ele falar, né? Isso também faz parte. Isso é um crescendo também. Mas será que nós temos feito isso de maneira íntima ou superficial? Como é que a gente tem feito isso? Abraão, ele tinha vários relacionamentos junto dos quais o Senhor havia trazido para estar com ele. Vários níveis de relacionamento. Aqueles que entravam na sua tenda, que comiam com ele, mas não colocavam a mão debaixo da coxa dele. Tinham intimidade, mas não de colocar a mão debaixo da sua coxa. Havia aqueles que Abraão conversava na porta da tenda. Ô, tudo bem, fulano? Tudo bem? Havia aqueles que convidavam Abraão para estar na tenda deles. Aqueles que Abraão falava quando se encontravam. Ô, tudo bem com a família? Como é que você está? Havia aqueles que Abraão apenas cumprimentava. Ô, bom dia. E havia aqueles que Abraão nem sabia o nome. Abraão se relacionava com vários povos e tinha certeza sobre quem era seu íntimo. Ele sabia. Mas ainda assim, ele não mudou seu jeito com nenhum deles. Ele permaneceu o mesmo para todos. Toda vez que lhe foi solicitado algo, Abraão reagiu como sempre fez. Como sempre. Ele não mudou. Ele era o mesmo. Mas havia coisas que Abraão impartia apenas com seus íntimos. Apenas com aqueles que ele convidava para estar à sua mesa. Que pedia execução apenas para um íntimo, aquele que colocou a mão debaixo de sua coxa. A gente vê pelas escrituras que só teve um que ele fez isso. E havia coisas que Abraão revelava apenas para outros, mais chegados. Mas também havia a situação de que os íntimos de Abraão sabiam, sem Abraão falar sequer uma palavra. Olha os níveis de relacionamento. Não tem vezes que vocês estão com tanta saudade do Pai, vocês estão com tanta pressa, que vocês chegam num determinado lugar, que vocês veem que vocês estão sós e vocês apenas choram? E esse choro é traduzido para o Senhor. Quando isso acontecer conosco, nós estamos chegando no nível de intimidade que o Senhor deseja. Que nem por palavras é feito o relacionamento. Mas tudo. Nós todas nos relacionamos com o nosso corpo, nossa alma, nossa mente. Todas nós aqui temos esses tipos de relacionamento, não temos? Todas nós aqui. Aquele que entra na nossa casa, aquele que nos convida para estar na casa, aquele que a gente conversa apenas na porta, aqueles que a gente conversa apenas quando se encontra, aqueles que a gente só cumprimenta de longe, aqueles que a gente nem sabe o nome.
Esses, tem alguns que sabem como vocês são, que colocariam a mão debaixo da coxa de vocês? Então, avaliando isso, nós sabemos que estamos reproduzindo o que o nosso pai é. Isso é ser semelhante a ele também. É relacional. Então, passamos a perceber que ele estabeleceu em nós essa característica de ser relacionais. Por exemplo, eu não conheço pessoalmente algumas que estão aqui, mas eu me sinto íntima a ponto de pedir que ore por mim. Isso é o pai que faz, esse nível de relacionamento. Glória a Deus por isso. Quando nós mudamos a nossa rota, meus irmãos, quando nós fazemos uma conversão, a gente está indo numa direção, a gente faz uma conversão, a gente volta, sai daquela rota que nós estávamos. O DNA do pai, ele é impresso em nós. E então, nós passamos a ver nossos relacionamentos com outros olhos. Não é? Não é verdade? Pelo menos isso aconteceu comigo. Quando eu confessei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu comecei a olhar os relacionamentos que ele me trazia com outros olhos. As minhas amizades com outro olhar. E nós passamos a nos relacionar de uma forma diferente também. Pelo menos aconteceu isso comigo. Eu passei a me relacionar diferente, olhar de verdade, ouvir de verdade, me interessar de verdade. E através da inserção do DNA de Deus em nosso DNA, nós passamos a ver o outro não apenas como um indivíduo, mas como irmão, como feitura do nosso Pai. De realmente me importar pelo aquilo que o meu irmão se importa. De ser importante a ponto de eu gastar um tempo e orar pelo meu irmão. Pedir que o Senhor o visite, que o Senhor esteja com ele também. Temos mais cuidado com os nossos relacionamentos, temos mais atenção nos detalhes, nós passamos a nos aproximar mais de Deus. Pelo menos eu me sinto desta maneira. Eu comecei a ver os relacionamentos de uma forma diferente e eu, com isso, comecei a me aproximar mais de Deus. Os meus relacionamentos me impulsionaram a me relacionar mais com o Senhor. Num primeiro momento, muito desajeitado, vou confessar para vocês. Eu não sabia como exatamente fazer essa aproximação. Eu criava métodos e tal, escutava louvores. Gente, é delícia escutar louvor. É ótimo. Depois uma adoração, tudo sistemático. Ai, depois o pedido de perdão, e depois lá. Ok, isso também é válido. Olá, Cauã. Petições, eu também li a Bíblia, eu tinha que cumprir um protocolo. Né? Quem nunca aqui? Quem nunca? Mas até a ordem pode ser diferente aqui, de repente, primeiro a leitura, depois o louvor, enfim. Mas a gente vai criando métodos, né? Para se relacionar com esse pai querido. Ele olha assim, filha, fala, só fala. Mas amém, né? Ele é paciencioso, ele é longânimo, ele é tudo de bom. Mas na medida que a gente vai crescendo nesse relacionamento com o nosso pai, os protocolos e os sistemas, eles vão sendo deixados de lado. E vai se construindo um relacionamento mais próximo, do verdadeiro relacionamento que Deus quer ter conosco. Gente, eu não sou contra nada disso, eu só estou falando sobre uma construção, estou construindo uma ideia aqui. E a gente constrói um relacionamento com o pai? Sim, nós construímos um relacionamento. O relacionamento com Deus é realizado mediante uma construção, sim. E não é feio a gente falar isso. E ele sabe disso também, porque nós temos que aprender a nos relacionar com ele. Porque com a queda de Adão, muita coisa se perdeu, meus irmãos. Muita coisa se perdeu. E nós estamos fazendo o que é nosso caminho de volta. E nós estamos construindo.
E essa construção de relacionamento com o nosso Pai, minhas irmãs, é por pedras, é através de pedras e não tijolos. Por que pedras e não tijolos? Por quê? Porque os tijolos apontam para uma formação humana, irregular, imperfeita, escravidão, cativeiro. Vamos ver lá em Gênesis, capítulo 11. Vamos ver? Gênesis, capítulo 11. Versículos 3 e 4. Posso ler? Vou ler. Disseram aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Olha só, tijolo é homem, pedra é o Senhor. Lá em Êxodo também, vamos abrir lá em Êxodo? Êxodo capítulo 5. Êxodo capítulo 5, versículo 6 a 9. Eu vou ler. No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes, responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar a palha, mas exijam que continue a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota, são preguiçosos, e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Então, essa construção do relacionamento com o Senhor é pedra, porque Ele mesmo faz, e não tijolos como nós fazemos. Então, nossos métodos, eles às vezes não são suficientes. Não se equipara aquilo que o Senhor deseja que a gente faça. O Pai quer que a construção de um nosso relacionamento, meus irmãos, com Ele seja alicerçado na pedra angular. Já ouvimos falar sobre pedra angular, não? Que é Cristo. É Cristo. E isso é o alicerce. Não apenas o alicerce, mas as colunas, as paredes. É Cristo. Cristo é a palavra, Cristo é a verdade, Cristo é o caminho, Cristo é tudo. Então, esse é o tipo de relacionamento que o Senhor quer construir conosco. Nós podemos ver isso em alguns textos. Atos 4:11, Isaías 28:16, Efésios 2:20, 1 Pedro 2:6, Romanos 9:33, 1 aos Coríntios 3:11 e Salmos 118:22. Depois eu coloco para vocês os versículos. E as paredes de pedra, por quê? Por que pedra? Para ser sólido, ser eterno. Por isso que ele não quer tijolo. E essa é a base da construção de um relacionamento. Minhas irmãs, todo tipo de relacionamento precisa ser construído. Todos, sem exceção. Uma amizade, por exemplo. A amizade, ela não nasce de um dia para a noite assim. Quando a gente conhece alguém, a gente estabelece um nível de relacionamento diário, não é? A gente vai, conversa, pergunta, a pessoa pergunta sobre nós. E isso vai sendo construído aos poucos, até se tornar íntimo. Para ser sólida, esta amizade, minhas irmãs, ela precisa ser alicerçada na pedra angular também. Com verdade, com respeito, com amor. Senão ela se perde, minhas irmãs. Ela se torna superficial. Em Provérbios, capítulo 17, versículo 17, o amigo ama em todos os momentos e é um irmão na adversidade. Quem de vocês aqui tem amigos que se tornam irmãos? Amém. Mas eles não nasceram do dia para a noite, não é verdade? Eles foram construídos. E eles foram construídos na verdade, no amor e respeito.
Há variadas formas que nos relacionamos com o nosso Pai. Várias formas. Às vezes ele entra na nossa tenda e se assenta na nossa mesa. Não é? A gente permite, Pai, sente aqui. Vamos fazer uma refeição comigo. Nós conversamos às vezes com o nosso Pai à porta da nossa casa. Nós buscamos durante algumas dificuldades, às vezes apenas a gente cumprimenta o Pai. Não é mesmo? Não é assim? Eu me lembro que quando eu me converti, quando eu disse, Jesus, tu é o Senhor da minha vida, quando eu orava, eu tinha coisas dentro de mim que eu não, isso eu não vou orar porque isso aqui é meu. Eu falava assim mesmo, não, eu não vou falar isso porque isso aqui é meu. Eu queria proteger aquilo, eu não queria que ele tocasse naquilo, porque eu sabia que se eu falasse com ele sobre aquilo, eu estaria autorizando ele a mexer naquilo. E eu dizia, não, isso aqui é meu. E ele respeita a gente. Ele nos respeita, porque ele não é bandido, ele não é salteador, ele não é um assassino. Não, ele é autor da vida. Ele quer que a gente diga, entre, faça de mim o que você quiser. O inimigo das nossas almas que entra de assalto. Fica esperando uma brecha para poder se oportunizar da gente. E é isso. Às vezes a gente nem sabe falar Pai, a gente fala apenas Deus, não é? Deus. Eu, quando eu estou muito nervosa, eu digo, Deus, por favor, Deus. Eu faço isso. Teve uma ocasião, minhas irmãs, que eu tinha ficado sem bateria. Não, o meu marido tinha deixado o telefone em casa e nós tínhamos combinado de eu voltar de ônibus no GC. E aí eu voltei de carona, não tive como avisá-lo. Eu fiquei tão assim preocupada, porque daí ele ia ficar nervoso, preocupado, que eu não estava me encontrando e tal, que eu disse assim, vocês três aí, por favor, manda meu marido para casa. E é verdade, ele foi para casa. Glória a Deus. Ele disse assim, eu ia lá te buscar no lugar, mas daí eu recebi um sentimento para eu vir para casa primeiro. Olha aí, no momento de angústia, eu não disse, Pai querido, Jesus amado, Espírito Santo, não, só vocês três aí, por favor. E ele ouviu. Ele sabe que eu sou desse jeito, ele me fez desse jeito, e foi um momento de profunda necessidade, e eu me senti íntimo o suficiente de dizer, vocês três. Mas, minhas irmãs, esse nunca foi o plano do relacionamento do Pai, do nosso Criador, esse relacionamento superficial. Nunca foi. Ele quer ser um conosco. Um. É essa a vontade de Deus. Ele quer ser um conosco. Para isso acontecer, meus irmãos, nós devemos romper várias barreiras do nosso relacionamento raso com Ele. Veja o casamento. Como que o casamento é estabelecido? Ele já nasce assim, casamento, tudo bonito? Ou a gente vai aprendendo durante o tempo de casamento como devemos nos relacionar? O Senhor estabeleceu o casamento para a gente entender como que a gente tem que se relacionar com Ele. Como? Como assim, Fabiana? Quando a gente se casa, a gente não se torna uma só carne com o nosso esposo? Sim. Várias pessoas podem até falar palavras ofensivas para nós, a gente se chateia e tudo, mas quando o nosso marido está chateado conosco, não é ruim? Para mim é horrível. Porque é uma carne só comigo. E o que ele pensa a meu respeito, para mim é importante, meu marido. Vamos abrir lá em 1 aos Coríntios, capítulo 6. Coríntios, capítulo 6. E o versículo é o 17. Mas aquele que se une ao Senhor é só um espírito com Ele. É esse o tipo de relacionamento que o Senhor deseja ter conosco. Um só espírito. Então não há regra nenhuma para se relacionar. Método nenhum será forte o suficiente para estabelecer um nível de intimidade que Ele deseja conosco.
Ele quer ser um só Espírito conosco. Estamos sempre juntos, pois somos apenas um com Ele. Quando eu estou no banheiro, eu sou uma só com Ele. Quando eu estou dentro do meu quarto, eu sou uma só com Ele. É a mesma construção que há num casamento. Hoje em dia, eu sou muito mais íntima do meu marido do que quando eu me conheci, quando eu o conheci. Isso foi estabelecendo, foi sendo gerado. E é isso que a gente tem que fazer com o nosso Senhor, com o nosso Pai. Gerar isso. Mas para isso acontecer, eu tenho que me esforçar. A gente não se esforça no casamento? A gente se esforça. Os nossos maridos são imperfeitos, nós somos imperfeitas. E a gente não se adapta. A gente não vai fazendo um jeitinho aqui, um jeitinho ali, para que ocorra tudo bem, para que tenha harmonia. E é dessa forma também. Nós temos que nos ajeitar também para ter esse tipo de relacionamento com o nosso Pai. O nosso casamento, meus irmãos, tem que ser alicerçado na pedra angular, que é Cristo, e as suas paredes de pedra. Entendendo que precisa e estabelecer princípios. Nós temos que estabelecer princípios no nosso casamento. Da mesma maneira do nosso relacionamento com o nosso Pai, estabelecer princípios. Ser uma carne só com nossos esposos é desafiador, né? Ele tem o seu jeito de pensar, de avaliar, de ver. É muito desafiador. Para mim foi bastante desafiador. Ainda que eu ame, o amor que eu tenho pelo meu marido é diferente do amor que eu sinto pelo meu pai. Mas, mesmo assim, era desafiador, porque eu tinha que estar despida do meu marido. Completamente despida. Ele tem que me conhecer até no pior momento. E é muito, muito desafiador isso. Não é? E é a mesma forma que o Senhor tem, que a gente tem que se mostrar para o Senhor. Mas o Senhor sabe de tudo, Fabiana. Sim, Ele sabe, mas Ele quer que eu me exponha para Ele. Ele quer que eu entre na sua presença despida. Eu estou sentindo esta e esta coisa. Isto não está me agradando. E ser honesta com Ele, porque às vezes eu dizia assim, paizinho querido, mas eu estava com o meu coração doendo. O meu coração magoado, machucado. Então, a minha boca estava dizendo algo e o meu coração estava dizendo outra coisa. Eu sei que isso é absolutamente conhecido de todas aqui, mas Ele está chamando para isso, para estabelecer isso. Ele quer isso, Ele quer este tipo de relacionamento. Estar caminhando com o Senhor, Ele não é sacrificial. Ele não é sacrificial, mas Ele, no início, Ele pode ser. Ele se mostra como um sacrifício porque eu tenho que me mostrar quem eu sou. E eu não sou perfeita como eu quero demonstrar. Eu tenho minhas imperfeições e eu tenho que dizer para Ele as minhas imperfeições, para Ele poder mexer nas minhas imperfeições. Assim como no marido. O marido tem que me conhecer mesmo sem eu falar. E eu também conhecê-lo sem ele falar. Mas para isso a gente tem que se despir. Amém, meus irmãos? E dentro de um casamento, tem que ter muito perdão. A gente sabe disso, né? É todo dia um perdão, não é? E para o Senhor da mesma forma. E outra, a gente tem que se perdoar também. Isso é muito importante. Se perdoar. Porque nós somos muito críticas de nós mesmos também. O casamento, minhas irmãs, é sobre o outro, não é sobre mim. Não é sobre a Fabiana, é sobre o Rony. Na minha casa, eu tenho que cuidar do Rony. Ele não tem que cuidar de mim. Nunca foi sobre mim ou sobre cada uma de vocês o casamento, e sim sobre o outro. Como nós podemos amar sem medida. E não se trata de sentimentos, mas decisão. Uma decisão diária. De ser como Cristo foi para a igreja. De dar a sua vida por ela. Nós damos a nossa vida para o nosso esposo? Ah, tem dia que sim, talvez outro não. Mas Jesus nunca questionou isso. Ele deu todos os dias a sua vida por nós.
Ele nunca questionaria isso. Ele disse, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Né? E nós daríamos a vida pelo nosso Pai? Será que nós daríamos a vida pelo nosso Pai? O nosso Criador? Ser uma carne só é entender que ainda que eu não queira, eu preciso estar disposta a prosseguir. O relacionamento que o nosso Pai deseja é esse, mesmo não querendo. Nós precisamos estar dispostas a prosseguir. Pois haverão dias ruins, meus irmãos. Haverão tribulações. Ouviremos muitos nãos do nosso Pai. E ser um só espírito com o Pai é ir para a mesma direção com Ele. Claro que haverá momentos que é necessário ter conversas íntimas e reservadas com o nosso Pai. Mas o nosso relacionamento com o nosso Pai não se resume apenas nessas conversas. Mas assim como nós fazemos com nossos maridos, nós conversamos o tempo todo. Quando estão no trabalho, nós falamos com ele no pensamento, não? Eu falo pelo menos. Vou falar isso aí pro Rony quando ele chegar. Eu tenho essa questão para falar com ele. No horário de almoço dele, nós nos ligamos, nos telefonamos. E quando eles chegam em casa, ô meu bem, tudo bem contigo? Não é assim que a gente fala com o nosso marido? Ou pelo menos nem fala, mas chega e dá um abraço nele, eu faço assim nele. É assim. E, gente, não tem sempre 5 milhões de coisas para falar. Porque eu estava falando assim, daí veio esse pensamento. É a mesma coisa com o nosso Pai. E tem muitas vezes que eu fico só em silêncio com meu marido. Nem toco nele, não falo, mas eu estou ali com ele. E eu quero estar ali com ele. Porque não foi um bom dia. Mas minhas irmãs, Abraão tinha um relacionamento muito íntimo com Eliezer. Sincero. Ele não era apenas íntimo. Ele era chegado. Ele era próximo. A ponto que lhe confiou algo muito importante. Muito importante, que foi a esposa para o filho dele. E a gente sabe toda a questão por trás dessa escolha dessa esposa. E ele pediu que ele colocasse a sua mão debaixo da coxa dele. Olha o nível de intimidade. E a gente sabe que não era coxa que era o lugar. Meus amores. Olha o nível de intimidade. E quanto a nós? Nós pedimos para Deus colocar a mão dele debaixo da nossa coxa? Colocar a mão debaixo da coxa, meus irmãos, é se permitir ser vista por dentro e por fora. Sabemos que nada podemos esconder do nosso Pai, mas Ele quer que a gente seja verdadeira com Ele. Ele quer que a gente se achegue a Ele de um nível de intimidade que a gente nunca ousou a ter com ninguém. Até aquelas coisas que nos envergonham. O profundo. Estamos construindo um relacionamento sólido com o nosso Pai, para sermos um só espírito com Ele. A gente tem se achegado nele desta forma, meus irmãos. Se despido, nos mostrado de verdade para Ele. Porque Ele só mexe naquilo que a gente permite. E se a gente ainda está aqui, a gente não chegou ao nível de perfeição. Então Ele precisa tocar. Amém, minhas irmãs? Como está sendo construído o nosso relacionamento com o nosso Pai? E era essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para dizer para vocês hoje. Ele trocou a palavra e a mão. Louvado seja Ele por isso. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, senão eu falo.